Muito boa noite, meus amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Nós estamos começando o nosso programa Eclésia. Toda segunda-feira à noite a gente está aqui com o nosso programa Eclésia, aqui pela sua Rede Século XXI, nesse programa que a gente quer discutir assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica, à história da Igreja Católica, ao período litúrgico que a Igreja Católica está vivendo. E a gente sempre também lembra a história dos importantes santos da Igreja Católica, que é o caso de hoje. Mas eu não vou falar qual santo a gente vai falar sobre o programa de hoje, não. Antes, dar boa noite para o nosso querido Padre Guido Montinelli. Padre Guido, bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre à vossa disposição para ajudar, orientar e esclarecer as coisas da nossa doutrina cristã. Hoje, uma boa noite toda especial ao Padre Gilson Maia e os peregrinos que estão junto com ele visitando as cidades históricas de Minas Gerais. E uma boa noite especial também para as monjas concepcionistas franciscanas do Mosteiro Imaculado Coração e de São José, da cidade de Piratininga, Bauru, que também eles estão curtindo o nosso programa, para que tudo seja para a glória de Deus e o maior conhecimento da doutrina cristã. Essas irmãs que o senhor mandou esse abraço agora são irmãs que vivem em Mosteiro de Clausura? Exato, sim, na cidade de Piratininga, bem perto de Bauru. E, periodicamente também damos uma assistência religiosa a elas e abrem as portas para a presença dos fiéis, especialmente aos domingos, e apelam para a oração, para que também a família religiosa que estão formando, já de aprovação eclesiástica dada pelos bispos, possa aumentar cada vez mais e afirmar-se também em todo o Brasil. Muito bem. Então eu quero lembrar, inclusive, não é a primeira vez que a gente recebe a notícia aqui, que alguns mosteiros, irmãs enclausuradas, que vivem enclausuradas, assistem o nosso programa. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter a companhia de vocês aí conosco aqui no programa Eclésia. Mas, irmãs que estão nos assistindo agora neste momento, né? As senhoras estão aí vivendo a sua vocação enclausuradas, não esqueçam de colocar o nosso nome nas vossas orações, por toda a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, especial, é claro, pelo nosso programa Eclésia, tá certo? Agora, Padre Guido, o mês de junho é um mês muito rico, acontece muita coisa no mês de junho, a gente tem muitas datas importantes para o calendário litúrgico. Por exemplo, esse mês a gente vai ter as festas de Corpus Christi em breve, nós vamos viver a Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus, e também 3 importantes santos que a gente comemora esse ano. Quais são os 3 importantes santos que a gente comemora nesse mês? Olha, temos Santo Antônio, temos São Luís, São Pedro, São Paulo e São João. Então é mais que 3, mais que 3. Pois é um mês recheado de datas importantes. Sim. E a gente escolheu, para abrir, então, o mês de junho, falar de um santo muito popular aqui no Brasil, que é justamente Santo Antônio de Pádua, né? Então, no nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre o Santo Antônio de Pádua, conhecer um pouco mais sobre a história desse santo, os pormenores da vida dele. Tem muita lenda também, muita crendice popular misturada ao nome de Santo Antônio de Pádua. A gente aproveita esse programa para tirar essas dúvidas. O Padre Guido está aqui para nos ajudar. Quero lembrar todo mundo, então, se você quiser ligar para cá, fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário para que o Padre Guido possa, de repente, responder a sua pergunta, você pode mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br, eclesia@rs21.com.br, que é o nosso e-mail. E se não der tempo de responder aqui durante o programa, que é difícil responder todo mundo durante o programa, o Padre Guido recebe esses e-mails depois durante a semana e, na medida do possível, ele também responde. Ou então liga para a gente no 3871-9620, faça a sua pergunta, o seu comentário. Nossas atendentes estão trabalhando também para que você deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta sobre esse importante tema, esse importante santo, super famoso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, Santo Antônio de Pádua. Agora, Padre Guido, Pádua é uma cidade da Itália, sim, mas Santo Antônio não era italiano. Conta pra gente essa história. Exato. Santo Antônio nasceu em Lisboa, portanto era português, né? No ano 1195, exatamente no dia 15 de agosto. E faleceu em Pádua, certo, no dia 13 de junho do ano 1231. Portanto, com a idade de 36 anos. Morreu jovem, então? Bem jovem, mas deixou o marco da sua presença devido ao fato extraordinário que ele viveu na sua vida exemplar, em primeiro lugar, e também qualificado por um dom especial da parte de Deus.
um homem inteligentíssimo, um homem que soube sempre dizer sim para Deus e que viveu com uma profunda humildade, tornando a sua vida um verdadeiro serviço à vontade das pessoas mais necessitadas. Nós conhecemos ele como Santo Antônio de Pádua, até porque ele viveu boa parte da sua missão em Pádua, faleceu nessa cidade de Pádua, lá na Itália. Mas, como a gente disse, o Padre Guido acabou de dizer, ele era português, nasceu em Lisboa. E o nome dele, na verdade, não era Antônio, né, Padre Guido? Antônio era o nome de consagrado depois que ele entrou para a família franciscana. Exato, ele foi batizado com o nome de Fernando. Fernando de Bulhões, então. De Bulhões, exato. E desde criança ele sentiu uma grande atração para a vida religiosa e sacerdotal. E logo se apresentou uma oportunidade, os seus familiares nunca colocaram nenhum obstáculo. Sim. Ele entrou no seminário dos monges regulares de Santo Agostinho e fez um noviciado e se tornou sacerdote e sacerdote exemplar lá na cidade de Lisboa. Só que, devido à sua inteligência, à sua sabedoria e o jeito com o qual ele aconselhava as pessoas, em poucas palavras, o dia inteiro dele estava repleto de visitas. E sempre tantas pessoas procurando, ao passo que o padre Fernando precisava de silêncio, de contemplação, de meditação. E foi ele que pediu e conseguiu a licença de deixar aquele convento em Lisboa e transferir-se para a cidade de Coimbra, na beira do mar, onde os monges regulares de Santo Agostinho tinham uma outra casa religiosa. Lá ele começou, como sempre, com o seu silêncio, com os serviços mais humildes na portaria e na cozinha. Era o cozinheiro do convento. Olha só. Exato. E foi exatamente durante a sua estadia em Coimbra que recebeu a visita de 5 jovens sacerdotes franciscanos enviados por São Francisco, entre aspas, Santo Antônio e Francisco de Assis eram contemporâneos. Então, né? Quer dizer que eles até se conheceram, né? Chegaram em algum momento da vida deles e se conheceram, porque eles viveram ali na mesma época. E aí, em Sim. determinado momento, então, esse padre Fernando de Bulhões, que era português, agostiniano, teve contato com 5 missionários franciscanos. Sim. Que esses missionários vinham partir para o Marrocos, não é isso? Deviam ir para o Marrocos e aguardavam a chegada de um navio que fosse para o Marrocos, isto é, na África. Ficaram hospedados na casa do padre Fernando por 3 meses. E foi exatamente neste período que este sacerdote, padre Fernando, ficou cheio de entusiasmo, ouvindo pela voz e pelo testemunho destes 5 jovens sacerdotes o carisma de São Francisco de Assis. Foi a primeira vez que ele teve contato, então, com essa nova comunidade, que era dos franciscanos, que até então ele não tinha contato. Foi a primeira vez que ele teve, então, com esses 5 missionários jovens que iam partir para o Marrocos. Exato. Finalmente chegou um navio e embarcaram. Só que pouquíssimos meses depois, um navio trouxe de volta, dentro de 5 caixões, os corpos destes 5 sacerdotes que tinham sido martirizados, né, pelos islâmicos, pelos muçulmanos, e cortaram a cabeça. Foi um espetáculo de muita piedade religiosa, de profunda comoção diante do povo. E foi exatamente naquele momento que o padre Fernando começou a alimentar dentro de si um grande desejo de substituir, digamos assim, pelo menos um dos 5 monges martirizados e fazendo parte da mesma família franciscana. Então, quando ele viu esses 5 jovens que partiram para o Marrocos, que naquela época a igreja era muito perseguida, deram a vida, né, como mártires lá no Marrocos, esses 5 jovens franciscanos, voltaram, né, o corpo dos 5, e ele olhou e falou, poxa vida, é isso que eu quero para mim, eu quero gastar minha vida também como esses missionários gastaram, e
despertou um interesse, então, pela vocação franciscana naquele momento. Exato, e o padre Fernando submeteu à apreciação dos seus superiores este pedido, que foi aceito. E assim ele mudou para a Ordem de São Francisco, que estava nascendo, Sim. e trocou o nome de Fernando por Antônio e foi para o Marrocos. Desejoso ele também de doar a sua vida também como mártir. Mas a história fala que houve um problema entre todos os passageiros e os marinheiros, problema de doença, talvez alimentos estragados ou até a mesma água que eles tomavam. Resultado é que todo mundo passou mal e o padre Antônio não conseguiu nem desembarcar no Marrocos. Então ele nem chegou a conviver, porque ele nem chegou a botar os seus pés lá no Marrocos. Exato. E o navio, graças aos ventos, ele conseguiu voltar, mas não para o Portugal. O navio chegou na Sicília. Até porque, se teve muita morte nesse navio, eles deviam estar, inclusive, desnorteados, né? Não estavam já com a condição de fazer uma boa viagem. Não voltaram, então, para a terra natal, que era Portugal. Foram descer onde? Na Sicília, exatamente na cidade de Messina, onde já existia um dos primeiros conventos franciscanos. Olha só, é a providência de Deus mesmo. Foi a partir da cidade de Messina que iniciou um capítulo novo na história de Santo Antônio, né? Ele subiu a pé toda a Itália com um grande entusiasmo de anunciar a palavra de Deus e ajudando as pessoas a entender a doutrina cristã. O senhor diz subiu porque Sicília é no sul da Itália. No sul da Itália, certo. Exato. Até chegar na cidade de Assis, onde se encontrou pessoalmente com São Francisco de Assis. E São Francisco notou logo que o Santo Antônio era qualificado com uma sabedoria fora do comum. A um certo ponto, inclusive, Francisco chamou o Santo Antônio o meu bispo, chamou assim, com este período. Entre aspas, São Francisco, meus amigos, não se achou digno de chegar ao sacerdócio. Faleceu como diácono. E Santo Antônio, pelo contrário, era um jovem sacerdote cheio de energias. E naquele momento, Eric, circulava, soprava dentro da igreja um vento contrário. Agora, esse contexto da igreja da época, o senhor vai contar para a gente no próximo bloco. Então a gente vai iniciar o próximo bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho. O padre Guedes vai explicar que contexto era esse que a igreja vivia, que condições que esses dois grandes santos franciscanos apareceram na história da igreja, na história do mundo, São Francisco de Assis e depois esse jovem Fernando de Bulhões, que passou a ser franciscano e adotou o nome então de Antônio, que a gente conhece como Santo Antônio, tá certo? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta e continua essa conversa. Não sai daí.